Querida igreja do Senhor, a paz de Cristo Jesus. Bom estarmos aqui mais uma vez nessa casa para junto podermos engrandecer ao nome do Senhor. Aproveitando que estão sobre os seus pés, por favor, livro segundo escreveu São Marcos, capítulo 14, versículo de número 3, São Marcos capítulo 14, verso 3, diz assim: E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Amém? Tome seus assentos, por favor. Mais uma vez eu quero ser grato a Deus pela vida do nosso querido pastor Juscelino, da sua esposa, a pastora Jailda, né? Muito bom a recepção que ele tem nos dado. Agradecer a Deus pela vida dos companheiros, deles aqui, a minha retaguarda. Agradecer a Deus pela vida da minha família que está presente, a minha esposa, meus cunhados que estão, e por toda a vida que aqui estão presentes. As pernas tremem, né? Pregar diante de doutores, mestres da palavra, as pernas treme, ficamos um pouco preocupados. Mas Deus é o que tem misericórdia de nós. Eu quero já parabenizar as abnegadas servas do Senhor por esse culto tão lindo, tão abençoado. Que Deus em Cristo continue abençoando as vossas vidas, mulheres de Deus. Sem vocês não teria graça em uma igreja. Já pensou a igreja só de homem? Falando mais ou menos assim como eu estou falando, voz grossa, tem que ter o conjunto, né? Como eu já sei que quem manda aqui nas casas é as mulheres, eu não vou mexer muito com isso, né? Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de uma palavra que acabamos de ler, que vai tratar de um assunto de suma importância para, especialmente hoje, que se trata do culto com o departamento feminino desta igreja. E nesse texto que li, nesse versículo que li, eu quero tentar trazer aqui essa noite uma reflexão bíblica, uma meditação, conversar um pouco com vocês sobre 4 classes de pessoas que aparecem nesse evento. 4 classes de pessoas, ou 4 tipos de pessoas que estão nesse evento. Essa é uma leitura bem conhecida de toda a igreja, quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o que era leproso, e quando aquela mulher, que a Bíblia não lhe diz o nome, alguns curiosos, alguns estudiosos, vai dizer que esta mulher se chamava Sulamita. Era normal esse nome, era bem comum, assim como Maria. E segundo a Bíblia, naquela época, as mulheres não tinham essa liberdade. Preste bem atenção, as mulheres. Naquela época, as mulheres não teriam liberdade de estar em todos os lugares que os homens tivessem. Hoje ela está descontada. Principalmente em tomar uma atitude tão honrosa e nobre como esta mulher decidiu tomar. Ela entra
na casa, sem ser convidada, e ela vai em direção a Jesus e quebra o vidro com a vasilha que estava ali carregando aquele perfume, aquela fragrância de muito preço. A Bíblia não fala o valor, mas de muito valor. E ela, sem pensar, sem cogitar o desperdício que poderia estar acontecendo, ela quebra e derrama, como nós lemos, sobre a cabeça de Jesus. Quando ela toma essa atitude, logo se ouve um murmurinho, logo se escuta no meio daquele povo que estava em casa de Simão, alguns falarem e reclamarem. Nesse evento ou nessa reunião, existia 4 tipos de pessoas. E a primeira pessoa que eu quero destacar esta noite é os conspiradores, aqueles que estavam tentando procurar um meio de matar a Jesus. Jesus começa a sua perseguição muito cedo, quando começaram a perseguir a Jesus. Então, aquele que estavam conspirando matar Jesus estava dentro daquela casa, participando daquela reunião, disfarçado. Eles estavam procurando como prendê-lo. Qual seria a forma melhor? Preste bem atenção que quando uma pessoa vai se levantar contra outra dentro da igreja, ela não se levanta de imediato. Ela vem estudando, planejando, arquitetando meios. Como que eu vou fazer para pegá-lo de surpresa? Como que eu tenho que agir para trazer à tona os meus projetos para derrubar fulano ou cicrano? Puxa vida, isso existe dentro das igrejas? Quero acreditar que em Macarani não existe. Quero acreditar que na Assembleia de Deus, onde o senhor é o meu pastor presidente, não há esse tipo de pessoa. Mas se houver, eu vou lhe dar um conselho esta noite. Arrume a sua bagagem, ou mude de estratégia, porque quem está sentado em volta da mesa é Jesus. Ele está sentado em volta da mesa. Então, esses que estavam procurando uma brecha, eles queriam achar uma falta, mas Jesus, ele sempre foi um homem muito sábio. Puxa vida, como Jesus era sábio. Preste bem atenção que todas as vezes que os doutores lhe faziam pergunta, Jesus sempre lhe respondia com outra pergunta, e fazia com que eles ficassem embaraçados, porque eles ficavam sem saída. Jesus deixava com que eles se embaraçassem com a sua própria pergunta. Eles falavam com Jesus, e Jesus logo lhe respondia, mas não respondia de imediato. Jesus muitas das vezes era paciente no responder. Eu cresci ouvindo meu pai falar para mim: seja tardio no falar e sedento no ouvir. Seja prudente no ouvir e tardio para dar uma resposta. Eu cresci dentro das Assembleias de Deus, e meu pai, obreiro da igreja,
E ele dizia sempre assim comigo: cuidado, não dê uma resposta logo de imediato. Alguém liga para você e lhe propõe alguma coisa, não dê a resposta de imediato. Seja agradável a proposta que for, diga para a pessoa: vou pensar, vou orar, vou consultar a Deus, vou buscar orientação. O salmista, ele vai falar conosco no Salmo 119 e verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu caminho. Então isso quer dizer que a palavra de Deus, ela nos dá o poder de sermos orientados. Se você não tem com quem se orientar, consertando, né? Você tem um pastor da igreja, que é o anjo da igreja, e ele tem a autoridade de Deus. Todo pastor, ele é mestre em aconselhamento cristão. Todos os pastores são mestres de natureza, vinda do alto, em aconselhar pessoas que necessitam. Que se você não tiver condições de ter uma orientação pela palavra de Deus, busque o pastor, busque o seu pastor, e ele com certeza vai ter uma orientação de Deus para a sua vida. Embora que a orientação muitas das vezes não vá lhe agradar, às vezes as pessoas me procuram me pedindo conselho, e eu digo logo de imediato: eu posso te aconselhar, mas você tem que estar preparado, porque nem sempre as minhas palavras serão palavras que vão te agradar. Porque geralmente quando uma pessoa procura alguém para buscar um conselho, ela procura alguém que lhe dê apoio no seu raciocínio próprio. Quando alguém vai buscar um conselho, principalmente quando está tomando decisões errôneas, eles, quando estão andando ou tentando trilhar por caminhos errados, ele fala: vou me orientar com o obreiro tal, com o irmão tal, porque com certeza ele vai me apoiar e eu vou me ancorar nele. E de repente, quando ele senta para ouvir o conselho, ele fica frustrado quando ele pega um homem de Deus sábio, inteligente, prudente, que não fala de si mesmo, mas tem cuidado no que fala. Como Paulo disse, tem cuidado, Paulo diz a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina que tu prega, do ensinamento que tu traz. Às vezes é muito fácil ensinar os outros, difícil viver aquilo que ensinamos, mas é preciso abrirmos mão de tudo aquilo que desagrada a Deus para agradar. Nesse episódio, esta mulher, ela quebra um tabu, e esse tabu que ela quebra, ela colocou a sua própria liberdade em risco, a sua vida em risco, mas ela não quis saber, porque Jesus já tinha passado por ela e já tinha dado a ela libertação. Ninguém tinha lhe dado libertação, ninguém tinha lhe aberto uma porta tão grande como Jesus tinha aberto para ela. Então, quando ela quer ser grata a Jesus, ela procura um meio de ser grata. E eu quero acreditar que ela, dentro da sua casa, ela procura alguma coisa que fosse de maior valor, de maior importância, para presentear aquele que estendeu a mão. E ela vai achar ali aquele frasco com o nardo, com o guento, com o alabastro, e ela disse assim: é tudo que eu tenho, e é isso aqui que eu vou presenteá-lo. Aí ela entra dentro da casa, na sala onde estava posta a mesa, e Jesus está sentado. Ela não mede esforço, ela vai, quebra e derrama sobre ele. Não estava nem aí para o que iriam falar.
já tomou uma atitude muito difícil. Tem hora que você, mulher, tem que tomar uma atitude difícil. Quero dizer para vocês, mulheres, que é necessário que vocês sejam sábias para lidar com os esposos, para lidar com a família. A Bíblia não exige tanta sabedoria assim dos esposos. A Bíblia exige que os esposos sejam homens protetores, que dê a sua vida pela sua própria esposa, assim como Cristo deu a vida por nós, pela igreja. Mas da mulher, há uma exigência que esta mulher seja dotada de sabedoria, pois Provérbio vai dizer, Salomão vai dizer, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola a destrói. Isso quer dizer que Deus confiou algo muito grande a vocês, mulheres de Deus que aqui estão. Vocês são mais do que especial para Jesus. E para mim também. Queridos irmãos, segundo o grupo que estava dentro daquela sala, eram os murmuradores. Fala comigo, murmuradores. Fala para a pessoa que está do seu lado, para de murmurar. Mesmo que ele não murmure, mas diga isso para ele. Murmuradores, eles não aceitam nada, eles não concordam com nada. Murmuradores é um grupo que vai ter em qualquer ambiente. Eu vou pedir desculpa ao meu pastor, porque essa parte aí, em todo ambiente que existe números de pessoas, vai existir sim grupo de murmuradores. Mas eu quero também lhe dar um conselho aos murmuradores: mude a sua decisão de ser um murmurador, e passe a observar mais, porque todos aqueles que murmuram, todos aqueles que estão cocheando, são pessoas que falam sem saber o que está acontecendo, falam antecipadamente. Segundo a expressão aí do mundo, dizem que quem fala muito dá bom dia a cavalo. Cavalo, quando se trata de dar bom dia a cavalo, está dando bom dia ao vento, não tem resposta. Então, antes de qualquer situação, procure averiguar se essa informação é verídica, se é verdadeiro o que está falando, se é a fonte que está trazendo para você é uma fonte confiável, ou se está apenas sendo usado por Satanás, porque quem faz fofoca é o próprio Satanás. E crente não foi chamado para ser fofoqueiro, crente foi chamado para servir a Jesus. Murmuradores, esse grupo de murmuradores, senhoras e senhores, mulheres e homens, crianças e adolescentes, jovens e anciões, obreiros e família, grupo de murmuradores, são vozes que erguem, e muitas das vezes quando erguem a voz, eles nunca assumem a posição de murmurador. Quando se procura ele diz: não, eu fiquei sabendo, me falaram, fulano, cicrano, mas nunca diz detalhadamente quem foi que lhe informou. Deixa eu dizer uma coisa para você esta noite: você precisa se libertar deste nome de murmurador, porque os murmuradores são conhecidos de todos, todo mundo conhece o murmurador. Ele só vive em encrenca, ele só vive em confusão, ele só vive perturbado, ele não tem paz, ele não tem alegria, ele não tem comunhão, porque a sua ocupação está em murmurar. O culto pode estar uma bênção, o pregador pode ser uma bênção, mas ele não se contenta, ele sempre vai dizer: ele errou nisso aqui, ele deixou a desejar nisso aqui. Hoje é culto com a participação das mulheres. Para que isso? Para que esse negócio de mulher? Eu não tenho que ter murmuradores que muitas das vezes chegam atrasados na igreja, porque o compromisso dele não é de vir adorar o Senhor.
O compromisso dele é de vir observar o que está acontecendo, para no outro dia colocar no grupo da família, ou no grupo da igreja, ou no grupo do trabalho. Tem murmuradores dentro da igreja, meu presbítero, que fala mal da igreja lá dentro do serviço, para pessoas ímpias, para os católicos, para aqueles que não professam a mesma fé. Fecha a tua boca, murmurador, guarda a tua língua dentro da tua boca, se tu não quer emprestar ela para o Espírito de Deus. Olá, Maia. Murmuradores dizem que a mulher estava desperdiçando um unguento. É um desperdício. Como pode essa mulher desperdiçar uma coisa tão cara? Tem gente que não faz nada, mas quando vê o seu irmão querer fazer alguma coisa, aí já grita de longe: para que isso? Matutino para quê? Isso é coisa do passado. Ei, orar todo dia para quê? Para que orar? Hoje nós estamos mais evoluídos. A tecnologia, a ciência está evoluída. Mas eu quero te dizer uma coisa: os murmuradores são mal informados, porque antes da ciência, antes da tecnologia, Jesus, ele já é atualizado desde o século. A igreja é atualizada. Aqueles que vêm adorar são atualizados. Murmuradores estavam ali para agir de maneira que lhe frustrasse, de maneira que ele deixasse sem graça. Eles ficaram indignados com a ação daquela mulher. Eles ficaram terrivelmente chateados, porque a mulher estava fazendo algo que estava agradando a Jesus. Se você está fazendo algo que agrada a Jesus, por favor, continue. Mesmo que alguém te aponte de um lado e de outro, mesmo que alguém te atire pedra, não pare de agradar a Jesus. Ah, mas estão dizendo muita coisa, eu não vou suportar. Suporte, porque o Espírito de Deus vai te fortalecer esta noite, vai te encher de graça, de unção, para você saber suportar diante de uma situação como essa. Murmuradores são uma classe de pessoas que não agrada a ninguém. Mesmo aqueles que o acompanham, eles não conseguem agradar por muito tempo. Terceiro grupo de pessoas que estava naquele evento é o grupo de traidores. Meu Deus do céu, que coisa terrível. Oh, Pai da glória, essa palavra é terrível. Traição, traidor, oh, grupo miserável. Jesus, que era santo, que curava os enfermos, ressuscitava morto. Jesus, que fazia multiplicação de pães, não se livrou de um traidor. E como é que nós humanos vamos nos livrar? Meu Deus do céu, lá estava dentro daquela casa o grupo de murmuradores, o grupo de traidores, pessoas que se vendem muito fácil, pessoas que mudam de lado muito fácil. Olha, eu quero dar um conselho aqui para vocês. Eu quero dar um conselho aqui para o público da igreja. Me permita, meu presidente. Quero dar um conselho para os companheiros. Seja sempre do lado do pastor da igreja. Nunca vire a casaca. Me desculpe pela expressão. Nunca vire a casaca. Ele não me pediu para falar isso não, mas eu estou sentindo no coração de trazer essa orientação. Ele está errado. Vamos orar, porque quem vai consertar ele não é a convenção do estado da Bahia. Vamos orar, porque quem vai consertar ele não é a mudança. Quem vai consertar ele é o Deus do céu que colocou ele aqui. Ele não ganhou igreja. Não, Deus não dá igreja para pastor, mas
Aplauda Jesus agora. Vocês ganharam um homem de Deus, uma mulher de Deus, para cuidar de vocês. Nesse conselho que eu dou para os senhores, quando tiver alguma coisa contra ele, não procure o irmão fulano, não procure o irmão Beltrano, procure diretamente ele e diga para ele: meu pastor, Pai do Senhor. Ele é alegre, ele vai dizer: como é que vai, tudo bem? Aí você diz: pastor, estou muito triste. Aí você vai colocando para fora. Quando você colocar para fora, ele vai te dizer aqui: vem cá, me abraça aqui, vai te abraçar. E aí ele vai, dentro da palavra, trazer uma orientação do céu para a sua vida. Senhores obreiros, não queira estar na pele de um pastor que está de frente a uma obra. A obra do Senhor é muito árdua, é difícil. Quantas noites sem dormir, quantas noites sem ter argumento, quantos momentos de crise, de choro, de sofrimento, às vezes com a família, sem que vocês saibam. Mas ele chega aqui e ele tem que ter uma palavra de Deus para alimentar a sua alma, a sua vida. Antes de se levantar contra qualquer pessoa, trair qualquer pessoa, se coloque primeiro no lugar dele. Dizia o saudoso pastor José dos Santos: quem tem dó do miserável se coloca no lugar dele. Ele gostava de citar essa frase em Santa Ceia. Ele dizia: quem tem dó de um miserável se coloque no lugar dele. Aí ele dava uma pausa. Aqueles que não conheciam o pastor José dos Santos ficavam parados e assustados: por que ele está falando isso? Aí ele terminava dizendo: foi por isso que Jesus se colocou no lugar da igreja. Oh, aleluia! Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Segundo a voz que se levanta de uma outra personagem que dizia: podia vender e dar aos pobres, podia vender porque é muito valioso esse nardo, e dar aos pobres, matar a fome de muita gente que aí está, é desperdício. Isso é um traidor que está falando no meio do povo. Mas nós sabemos, muitos são os traidores que tem, que nos odeia e que nos cerca. Você pensa que quem tem traidor é só o pastor? Não. Às vezes você tem um traidor no meio da tua família, no meio da tua parentela, no meio do teu emprego. Mas hoje Deus te trouxe aqui e marcou esse encontro conosco, porque Ele vai mudar a história de família, Ele vai mudar a história de pessoa, Ele vai mudar a realidade de crente aqui, e será notória essa mudança. Diz o Senhor: eu vou mudar a história, eu vou mudar a realidade, eu vou inverter situações, diz o Senhor. Que maravilha! Traidores, arrume a sua bagagem se não quiser mudança. Traidores, vai embora se não quiser ser diferente. Traidores, os traidores, irmãos, primeiro ele chega trazendo elogios. Traidores gostam de elogiar você pela frente, eles nunca são verdadeiros. Que vestido lindo, que sapato maravilhoso, nosso Deus do céu, que cabelo bonito. Aonde que você conseguiu cachear esses cabelos? Que cabelo lindo, como você canta bonito. Aí quando encontra com outro, começa a dizer: você viu que cabelo mais feio? Você viu como canta? Você viu como ela reage? Está na hora de tirar ela da frente. Já está há muito tempo, já não dá mais. Olha, o pastor está se chegando mais a fulano do que a cicrando. Não, traidores, eles chegam sempre mostrando que você tem qualidade e que você tem aptidão ou tem condições de assumir tal posição. Fuja, corra desses. Você não é feito ou não é mantido por elogios satânicos. Tem crente que quando ele não recebe um elogio, ele fica perturbado, ele fica chateado. Eu fui na igreja hoje
eu botei o meu melhor sapato, o meu melhor terno, eu botei a minha melhor gravata, eu sentei ali na frente, ninguém me viu, ninguém disse que eu estava bem, eu dei uma palavra, eu cantei, ninguém elogiou. Esse negócio ali já está cansado, meu tempo ali já venceu. É uma história de tempo de crente vencer dentro de igreja que eu nunca vi isso na Bíblia. Uma certa vez chegou uma ovelha minha ali, minha no modo de falar, chegou uma ovelha e falou para mim: pastor, quero falar com o senhor e com a sua esposa. Aí eu chamei a minha esposa para cima do púlpito e falei: vamos ouvir. E ela toda eufórica, toda alegre, disse: pastor, eu busquei confirmação, Deus falou comigo, olha pastor. E eu fiquei pensando: meu Deus do céu, ela vai casar. Eu fiquei pensando, era uma jovem, eu falei: ela vai casar, alguém pediu ela em casamento. Fiquei pensando, ela vai querer marcar a data do noivado. Aí ela disse: pastor, Deus falou que era para mim sair daqui dessa igreja. Aí eu fui lá, peguei a minha Bíblia e disse para ela assim: minha filha, por favor, posso rasgar essa Bíblia aqui? Eu posso rasgar, porque na palavra de Deus isso não existe. Deus nunca vai dizer que o teu tempo aqui venceu. Deus nunca vai dizer que o teu tempo aqui chegou ao final. O teu tempo pode chegar ao final da regência, do conjunto, do coral, do departamento. O teu tempo pode chegar ao final de vida na terra. O teu tempo pode chegar ao final da existência aqui no mundo. Mas estar na casa de Deus, servindo a Deus, é só quando Ele vir te buscar. É só quando Ele vir arrebatar a igreja. Ei, ainda é tempo de você estar na casa de Deus, ocupando o seu lugar, ocupando o seu lugar, ocupando o seu lugar. Não queira elogios. Jesus já nos elogiou. Ele fez uma oração ao Pai e disse: Pai, cuida deles. Eu estou indo para ti, mas cuida deles. E além disso, Jesus disse assim: Pai, eu quero que eles sejam igual a mim e tu. Quero que eles sejam um. Sabe qual é a vontade de Deus? Que a igreja viva na unidade. Isso, a igreja tem que viver na unidade. Assim como o Pai, Filho e Espírito Santo é um, Ele quer que nós também sejamos um. Quando um falar coisa boa, adere. Se for coisa ruim, você pula fora, pula todos fora, sai fora. Não quero elogio. Elogio de pessoas, elas são maldosas, muitas das vezes são sobre segundos interesses, não vai te fazer bem. Segunda voz que vai se levantar desse personagem dizendo que poderia vender. Para que isso? Eu já vejo aqui ar-condicionado dessa igreja. Quem quer ar-condicionado? Eu já vejo ar-condicionado aqui. Jesus vai dar condições e você vai colocar, e você vai colocar ar-condicionado aqui. Eu já vejo ar-condicionado aqui nessa igreja. Eu já vejo umas poltronas grandes e bonitas, parece até que é bege que eu estou vendo aqui nesse púlpito aqui. Coisa boa, coisa maravilhosa. Eu já vejo tudo novo aqui dentro. Eu já vejo Deus entrando no... mas não tem condições. Ele diz: eu sou o dono da prata e do ouro. Eu sou o dono desta igreja. Nós estávamos pastoreando no começo da pandemia um setor do nosso campo lá na cidade de Cachoeira de Minas. Se você pesquisar aí, você vai achar Cachoeira de Minas. Uma cidadezinha pacata, pequena. E na hora de colocar o piso da igreja, eu peguei a igreja no meio de uma reforma. Eu fui no material de construção, no depósito de material de construção, e disse assim para o rapaz: qual o melhor piso que você tem? Aí ele me levou em uma sala separada. Os outros pisos estavam numa sala só, mas tinha 4 qualidades de porcelanato que estavam em uma sala separada. Ar-condicionado, refrigerado. Aí eu falei assim para o rapaz que estava me atendendo: posso falar com o proprietário da loja? Aí ele olhou para mim assim e falou: pronto, pode falar. Um rapaz muito simples, com botina no pé, calça jeans toda suja, toda manchada, camiseta meio rasgada. Era o dono da loja. Eu disse: eu quero esse porcelanato aqui. Ele disse: olha, isso aí está no preço X, eu não posso mexer. Eu disse: mas eu quero ele. Ele disse: não tem condições. Eu fiz a proposta para ele. Ele falou: não tem condições.
Eu disse: tem sim. Eu não estou comprando para mim, eu estou comprando para a igreja. Aí ele falou: aí é que é bom que a igreja tem dinheiro. Pô, pastor, eu acho que a igreja tem dinheiro. Eu falei: não, eu tenho aqui na minha mão X. Ele olhou para mim e falou assim: o senhor desculpa, mas o senhor tem noção de preço? Eu falei: tenho, por isso que eu estou aqui. Eu poderia ter ido buscar lá na cidade de Taubaté, mas eu quero dar prioridade à região onde está a igreja. Quero valorizar o comércio aqui. E aí fui embora. Quando chega, nós fomos fazer o lanche, eu e o obreiro que estava comigo, ele me ligou. E ele disse: o senhor está por aqui por perto? Eu falei: sim, senhor. O senhor pode dar um pulo aqui após o almoço? Sim, senhor. Fomos, comemos e voltamos. Quando chegou lá, ele falou: vou fazer assim para o senhor me dá o que o senhor tem e eu vou dividir em tantas vezes esse restante aqui. Eu falei: não, senhor, o dinheiro está aqui no meu bolso, está esquentando, está me incomodando, vou pagar à vista. Não é nem Pix, não é nem em transferência, está aqui o dinheiro. Aí ele olhou assim, coçou a cabeça, e eu falei assim: tem mais uma coisa, além desse valor aqui do piso, eu quero que o senhor dê um presente para a igreja. Aí ele falou assim: como assim, um presente para a igreja? Eu falei: eu quero o rejunte e a argamassa. E não pode ser qualquer argamassa, tem que ser argamassa boa, que aguente, que suporte. Aí ele olhou para mim e disse assim: não, mas eu acho que o senhor é meio louco. Eu falei: eu estou achando, eu não acho, eu tenho certeza que eu sou louco. Aí fiquei ali andando por ali e falei: pastor, vem cá, pastor, vamos fechar o negócio? Aí vamos. Peguei o dinheiro assim na mão, botei em cima da mesa. O valor do porcelanato ficava em 16 mil. Eu paguei 10.800 reais no valor. Aí ele olhou para mim assim e falou: eu nunca fiz isso na vida. Eu falei: eu também nunca fiz isso na vida, mas hoje eu sinto vontade de fazer. O senhor viu que eu queria falar com o dono? Eu vou: o senhor não é o dono? Então pronto, o dono da igreja mandou eu falar com o dono da loja. Aí ele olhou para mim assim e falou assim: olha, rapaz, vai ter fé assim longe de mim. E aí levou lá para a igreja. Quando chegou na igreja, aí os irmãos ficaram assustados: pastor do céu, onde o senhor arrumou dinheiro para comprar esse porcelanato? Eu falei: arrumei emprestado com um amigo e comprei aqui. E aí, como é que nós vamos pagar? Eu falei: não se preocupa não, nós vamos pagar do jeito que der para pagar. E aí colocamos o melhor porcelanato que tinha naquela loja dentro da igreja. Quando você for fazer alguma coisa para Jesus, faça o melhor. Quando você for dar uma oferta, dê a melhor. Quando você for vestir: eu vou para o culto de ensino, vista a melhor roupa. Eu vou para o culto só de oração, coloca o melhor sapato. Eu vou para tal lugar assim, vá do jeito que Deus quer que você ande. Deus tem coisa grande para quem para quem seja grande. Deus tem coisa grande para quem vê longe. Se você enxerga longe, tem olho de águia, visão de águia, Deus vai abrir os horizontes para a sua vida e os traidores vão fugir de você. Para encerrar, meus irmãos, quarto grupo de pessoas que estava ali dentro daquela reunião: grupo de adoradores. Grupo de adoradores. Quarto grupo que está dentro desta reunião é o grupo de adoradores. Primeiro, conspiradores, murmuradores, traidores. Mas no meio desses três grupos, que são grupos de oposições, sempre tem os remanescentes de Deus. Sempre haverá os remanescentes de Deus. E ali estava o grupo de adoradores. Quem é primeiro que faz parte desse grupo de adoradores? Veja bem, quem estava interessado no dinheiro? O tesoureiro. O tesoureiro, quem era o tesoureiro de Jesus? Era ele, aquele mesmo, chamado de Judas. Ele era ladrão, ele passava a mão sempre na sacola, ele furtava sempre do tesouro da igreja e não prestava conta direito para o pastor. Ele ficou chateado porque ele viu uma oportunidade de tirar proveito da oferta da irmã. Eu sei que aqui os tesoureiros são homens de Deus, graças a Deus, mas tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Aí de repente ele olha e diz assim: se eu pegasse esse vidro de nardo, eu iria vender, eu colocaria um pouquinho aqui na sacola de Jesus e eu iria me aproveitar do restante. Eu iria trocar de carro, eu iria trocar de casa, eu iria comprar sofá novo.
Mas Jesus disse para ele assim: vocês sempre vão ter pobre no meio de vocês, vocês sempre vão ter necessitado no meio de vocês. Tem gente que se preocupa no momento com outras pessoas, dizendo que quer fazer o bem, mas não quer fazer o bem em coisa nenhuma. Ele vê uma oportunidade de se aproveitar e tirar proveito daqueles que são carentes. Fica que nem político, promete, diz que vai fazer, e quando está no poder esquece de tudo e não faz de nada. Fala que está corrido, que não tem tempo, que não deu certo, que ainda está de pé a palavra, mas são mentirosos, fraudadores, são corruptos. Mas os adoradores, aquela mulher, ela fez em ato de adoração. Jesus aprovou um vaso quebrado, que vai tipificar que temos que chegar diante de Deus com o coração aquebrantado. Crente que não sai de casa com o coração aquebrantado, ele passa o culto todo amuado, ele não dá um sorriso, ele não dá um glória a Deus. Se pedir para aplaudir, ele fala: para que isso? A Assembleia de Deus não tem esse costume. Se mandar ele levantar a mão, ele diz: para que isso? Eu não vou levantar a minha mão. Ele fica em pé, abraça o teu irmão. Ele: para que isso? Ele vai murmurar. Mas se você tem braço para levantar, levanta nesta noite e glorifica o nome de Jesus. Se você faz parte do quarto grupo que adora, adore agora. Ola machanda labaia, sorianda labaia. Quantas vezes a gente sai de casa com o coração preso, amarrado, com o coração fechado? Eu vou na igreja hoje só porque o pastor tem que me ver. Eu vou na igreja hoje só porque a irmã Jailda tem que me ver lá no círculo de oração. Eu vou participar só para participar mesmo. Mas eu não estou com vontade não. Ele faz parte daquele terceiro grupo. Mas Jesus vai mudar a realidade. Jesus falou comigo esta noite. Ele vai mudar a realidade. Ele está mudando, ele não vai mudar. Ele está mudando a realidade de crente aqui esta noite. Ele vai fazer uma mudança radical dentro de casa de pessoas aqui esta noite. Deus vai fazer o impossível acontecer no meio da tua casa, no meio da tua parentela, no meio da tua família, somente pelo ato que você está disposto a se levantar e até Jesus e a derramar-se diante dele. Ei, o nardo, o frasco de nardo representa a minha vida, representa a tua vida. Cadê os nardos nesta noite? Cadê os frascos de nardo quebrado diante de Jesus? Quebranta-te nesta noite, se derrame nesta noite e ele te recompensará. Glória ao Senhor. Quando o mundo contempla nosso esforço, na nossa dedicação na obra, como nós louvamos ao Senhor, eles se desesperam dizendo que não precisa isto, ou seja, chama a gente até de fanático. Irmão, eu quero ser fanático, eu quero ser louco por Jesus, eu quero, porque quando tem carnaval o povo vai pra rua, salta. Lembra quando você estava no mundo? Muitos aqui participaram de casa de umbanda, de macumba, rodava lá dentro, batia o tambor, era até tarde. Quando ia para as baladas da noite, quando ficava nas noitadas, perdia a noite de sono, não estava, ainda ia trabalhar no outro dia, e ainda ele dizia: rapaz, ontem eu arrasei. Agora você quer ver quem arrasa? É você que deixou tudo hoje, passou o dia todo hoje a serviço da obra de Deus, veio para a escola dominical, foi evangelizar à tarde e chega à noite só na casa do Senhor. Vai trabalhar amanhã, mas vai trabalhar regozijando, dizendo: eu fui alimentado pela palavra, ele me alimentou. Oh, aleluia. Bendito e exaltado para sempre seja o nome de Jesus. Seja sempre parte de adoradores. Faça parte de adoradores. Pule fora dos outros grupos. Diga para pessoas quando convidar você: eu sou um adorador. Oh, aleluia. Eu sou um adorador. E Deus ele procura adorador, não é qualquer um não. Ele disse: os meus olhos estão em busca. Se fosse fácil, mas ele está dizendo: eu estou procurando aqueles que me adoram
em espírito e em verdade. Oh, aleluia. Eu vejo nesta noite, pastor, nascendo no meio desse púlpito aqui. No meio do púlpito aqui. É como se rompesse esse piso aqui. E sai de dentro, do meio do piso. É como se fosse um pé de rosa. Crescendo. E a rosa nunca cresce só. Ela sempre traz 2, 3, 4 galhos. E depois que vem, ela ainda solta outros galhos. Pode observar o pé de rosa. Isso chama-se, eu perguntei para Deus o que é isso. Ele está dizendo crescimento. 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 Deus está lhe dando crescimento nesse campo aqui. Crescimento. Crescimento. Vem espinho. Mas não desanime não. Porque as rosas vai sair. Pode até machucar a mão, mas não desanime não. Crescimento. Enquanto a mão sangra, enquanto a mão é furada, Ele faz crescer. Ele faz crescer para um lado, para o outro. E aí vão dizer, mas como? Vai crescer para onde? Já está no limite. Mas Deus sempre tem uma porta onde não existe porta. Ele sempre abre porta onde não há porta. Coloque sobre os seus pés, por favor. Coloque sobre os seus pés, por favor. Filho meu, dá-me o meu coração. Filho meu, dá-me o meu coração. Deus querido, não insistindo. Filho meu, dá-me o aleluia. Tem alguém essa noite que quer voltar para Jesus, reconciliar com Cristo? Tem alguém essa noite que quer tomar uma decisão de se tornar um adorador? Tem entre nós alguém? Pode continuar cantando. Todo teu lar. Hoje tu tens escolha, vida ou morte. É uma vida para Jesus? Está entregando a vida para Jesus? Alguém aqui, por favor, do lado dela? Muita. Tem mais alguém que quer fazer parte dele? Tem mais alguém que quer entregar a vida para Jesus? Uma pessoa que está afastada, está em cima do muro, está indeciso, não sabe se vai, não sabe se fica. Uma pessoa que está triste, já colocou no coração que não quer mais, mas quer viver novidade de vidas. Ele está dizendo para você: vinde a mim como você está. Venha entregar sua vida para Jesus e Ele vai fazer coisas novas na sua vida. Se não tem, nós vamos orar. Quem é que está? Os três estão aceitando Jesus? Pelo jeito está voltando, né? Está voltando. Cadê? Tem alguém que pode ficar aqui? Alguma irmã? Vem cá, uma das irmãs, fica aqui do lado. Estão retornando à casa do Senhor. Vem mais irmã aqui do lado. É culto das irmãs. O Senhor está coroando o culto de vocês nesta noite com vidas, com alma. Oh, aleluia. Os céus estão em festa nesta noite. A festa do céu quando o pecador se arrepende. Meu pastor, muito obrigado. Aleluia. Não sente um pouquinho. Pode estar sentado. Nós vamos orar por essas crianças. Depois de orar, eu vou dar aqui os avisos. Amém? Vamos orar por essas crianças. Querido Deus, Senhor Jesus, Pai, aqui está, Senhor, essas crianças nesse momento te aceitando como Salvador. As crianças também são do reino dos céus. Tua palavra diz que é de onde sai o perfeito louvor, salvando os pais que ainda não é cristão.
abençoando de maneira gloriosa. Senhor, escreve o nome dele no livro da vida e abençoa em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Deus abençoe. Aleluia. Graças a Deus. Meus amados irmãos, já estamos terminando o culto. Ontem, eu, nosso presbítero Reinaldo, presbítero Jabas, presbítero Sebastião, estivemos ontem lá na Vila do Café, muito longe, né? Estive lá com o pastor Petrônio. Foi uma grande santa ceia na Tapera e Deus se fez presente ali de maneira gloriosa e abençoou aquele trabalho de maneira possante. Saímos dali muito felizes, chegamos muito tarde, aqui em mais de 2 horas da manhã.